Em 1918, o mundo enfrentou uma das piores pandemias da história moderna, a gripe espanhola, um vírus que se espalhou mais rápido do que qualquer governo conseguia compreender e que deixou marcas profundas na ciência, na saúde e na sociedade. Mas o que foi exatamente a gripe espanhola? Como surgiu? Quanto tempo durou? Quem foram as maiores vítimas? E como a doença finalmente desapareceu? Para entender essa pandemia, precisamos voltar ao final da Primeira Guerra Mundial. O planeta estava exausto, destruído e em constante movimentação militar. Milhões de soldados viajavam entre fronteiras diariamente, um cenário perfeito para a propagação de um vírus desconhecido. As condições eram ideais para algo devastador. A gripe não surgiu na Espanha. Na verdade, provavelmente começou nos Estados Unidos, em um acampamento militar no Kansas. Mas a Espanha ficou conhecida mundialmente por um motivo simples. Era um dos únicos países sem censura de guerra. Enquanto as nações em guerra escondiam notícias para não abalar o moral da população, a imprensa espanhola relatava tudo. Assim, o mundo acreditou que o surto vinha de lá, e o nome gripe espanhola se espalhou tão rápido quanto o próprio vírus. Hoje sabemos que o responsável foi o vírus influenza A, subtipo H1N1, extremamente contagioso, agressivo e com mutações rápidas. Na época não existiam antivirais, antibióticos ou respiradores modernos. Era uma batalha desigual. O vírus tinha 3 ondas. A primeira, no início de 1918, foi relativamente leve. Parecia uma gripe comum, mas poucos imaginavam o que viria depois. A segunda onda, entre agosto e dezembro de 1918, foi mortal. O vírus sofreu uma mutação e se tornou muito mais agressivo. Em algumas cidades, pessoas morriam horas após apresentar os primeiros sintomas. A taxa de mortalidade era assustadora, principalmente entre jovens adultos, entre 20 e 40 anos. Algo totalmente inesperado para uma gripe. Em poucos meses, mais de 1/3 da população da Terra foi infectada. É provável que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido, mais que o dobro das vítimas da própria Primeira Guerra Mundial. Mas por que a doença foi tão letal entre os jovens? A principal hipótese é a chamada tempestade de citocinas, uma reação exagerada do sistema imunológico. Os mais fortes eram, ironicamente, os mais vulneráveis. Medidas básicas foram adotadas: máscaras de pano, distanciamento, fechamento de escolas, igrejas e teatros. Mas tudo era improvisado. Não havia conhecimento científico suficiente para entender o inimigo. As pessoas tentavam de tudo, desde inalações de cânfora a remédios caseiros. Alguns acreditavam em álcool, outros em cebolas. Nenhum funcionava. Cidades inteiras entraram em colapso. Em alguns locais não havia caixões suficientes. Em outros, o transporte público parou por falta de funcionários vivos ou saudáveis. O impacto econômico foi devastador. Negócios faliram, fábricas fecharam, e a recuperação pós-guerra ficou ainda mais lenta. A pandemia durou cerca de 2 anos, com picos entre 1918 e 1919. A terceira onda, já menos letal, terminou em 1920. Mas, afinal, como a gripe espanhola cessou? A explicação mais aceita hoje é dupla. O vírus finalmente perdeu força por mutação, tornando-se menos letal. E muitas pessoas já estavam imunizadas por terem sobrevivido à primeira infecção. Em 1920, o mundo começava a respirar novamente, mas a pandemia deixou lições profundas: a importância da ciência, da comunicação transparente e da vigilância global. Hoje, muitos protocolos de pandemia, como quarentena, uso de máscaras, rastreamento e higiene pública, nasceram das experiências vividas naquela época. Um século depois, ainda estudamos a gripe espanhola. Ela moldou a medicina moderna,
inspirou pesquisas e nos preparou, ao menos em parte, para desafios como o vírus H1N1 de 2009 e a recente Covid-19. A história da gripe espanhola é a história de um mundo despreparado enfrentando um inimigo invisível. Mas também é a história da resiliência humana, da ciência que avança e da capacidade que temos de aprender com o passado. E talvez a maior lição seja esta: quando a humanidade se une, mesmo os maiores desafios podem ser superados. Obrigado por assistir. Se você quiser apoiar o canal e continuar recebendo documentários como este, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Até a próxima.